Olá pessoal, sejam bem-vindos à tutoria de Química. E hoje eu estou trazendo a última questão do Enem do ano de 2010 para a gente resolver junto. Essa é a questão número 85 do caderno azul do primeiro dia do Enem. Então vamos dar uma olhada nesse enunciado. Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada da introdução de espécies exóticas e a prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas desta região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificultam a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente. No entanto, elas estão dominando as margens da rodovia equivocadamente chamada de estrada ecológica. Possivelmente, a entrada de espécies de plantas exóticas nesse ambiente foi provocada pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto cimento-solo, que possui uma mistura rica em cálcio que causou modificações químicas aos solos adjacentes à rodovia MG-010. A pergunta é: esta afirmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura rica em cálcio que: alternativa A, inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas. Alternativa B, inibe a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas. Alternativa C, aumenta a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas. Alternativa D, aumenta a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas. Ou a alternativa E, neutraliza a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas. Para a gente responder essa questão, primeiro nós precisamos então observar o que a questão está nos dizendo. Em trechos aqui, ela acaba citando que as plantas nativas dessa região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, o qual acaba inibindo o crescimento das raízes e dificultando a absorção dos nutrientes e água. Só que essas plantas nativas que já estão adaptadas a essa quantidade de alumínio estão sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente. Então o que está acontecendo? As espécies nativas que já estariam adaptadas à concentração de alumínio no solo estão sendo substituídas por plantas que não estão adaptadas a essa concentração de alumínio. E isso está ocorrendo por quê? Ou o alumínio está sendo removido do solo, ou a sua toxicidade está sendo diminuída. Portanto, nós já podemos desconsiderar duas das alternativas, sendo elas a alternativa C e a alternativa D, porque ambas dizem que aumenta a toxicidade do alumínio. E como nós já observamos, ela está sendo diminuída, então, ou pela remoção desse alumínio, ou pela transformação do alumínio contido no solo. A questão ainda afirma que o cimento-solo é uma mistura rica em cálcio. Vamos observar então o cálcio. O cálcio é um metal alcalino terroso, e assim como os metais alcalinos terrosos, ao entrarem em contato com água, formam uma base, um hidróxido. Então, como ele é um alcalino terroso, sua valência é igual a mais 2. Então, ele terá que se ligar a duas moléculas de água, mais 2H2O, que vai formar, vou colocar aqui embaixo, vamos voltar, CaOH2 mais gás hidrogênio. E é aqui que começa a ficar interessante então essa questão. Eu já vou considerar as espécies devidamente separadas e oxidadas para fazer essa reação. Então nós vamos ter aqui o alumínio do solo, Então nós vamos ter aqui o alumínio do solo com o seu grau de Então nós vamos ter aqui o alumínio presente no solo com o seu grau de oxidação máximo, então 3+. E esse alumínio ele vai reagir com o hidróxido formado pelo contato entre o cálcio e a água. Então nós vamos ter aqui mais
OH-. Vou botar essa carga negativa aqui no oxigênio para ficar um pouquinho mais correto. Isso irá formar então o hidróxido de alumínio 3. Respeitando então a estequiometria dessa reação, nós vamos ter então 3 moléculas de OH- para cada alumínio envolvido nessa reação. Com isso, então, o alumínio que antes estava livre nesse meio, que ele estava presente de uma forma livre nesse solo, ele vai se transformar em uma forma menos solúvel. E a partir disso, ele não vai mais ter o seu efeito tóxico sobre as plantas como ele tinha antes. Portanto, então, levando em consideração as observações que nós fizemos ao longo da questão, a alternativa que responde corretamente essa questão é a alternativa A. Inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas. Então, pessoal, para essa questão era isso. Críticas, dúvidas ou sugestões nos comentários, no Instagram ou no Facebook que vão estar aqui na descrição. Se você está gostando dos conteúdos que estou trazendo, deixe um gostei no vídeo e inscreva-se no canal. Muito obrigado por acompanharem até aqui e até a próxima!